também, em todo o país. Hoje aqui na região tem os bloquinhos aqui em Campinas, em outras cidades também, como a gente já trouxe aqui as informações, né, da programação. E o que tem bastante em qualquer um aí desses eventos é a aglomeração, né? Impossível aí evitar muita gente reunida, bastante interação social, e isso acende um alerta em relação às viroses, que são mais comuns nesse período, com mais transmissão, justamente por conta dessas aglomerações. E para curtir o carnaval aí sem preocupação, se protegendo também quando o assunto é saúde, a gente traz agora dicas com o Dr. Leonardo Ruffin, ele que é médico infectologista do Veracruz Hospital, conversa conosco. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Estamos juntos aqui para conversar um pouquinho sobre esse carnaval, né? Pois é, doutor, a gente estava comentando aqui que é praticamente impossível evitar aglomeração para quem vai acompanhar qualquer um dos eventos aqui na região, né? Seja nos bloquinhos, aí para quem vai viajar também, já foi, né, nesse momento aí para praia, para algum outro local, é um momento aí de bastante aglomeração e aí tem que ter um cuidado maior, especialmente em relação às viroses, né? Quais são as principais dicas, né, doutor? Principalmente para a proteção em relação a viroses nessa época. Sem dúvidas, né? Assim, é aquele momento que a gente tem, as pessoas se encontram, né? Para aproveitar aí o momento aí, a festa, né? Comemorativa, e junto com esse encontro de pessoas, além da gente estar perto um do outro, né? A gente compartilha muitas coisas, sejam algumas alimentações, algumas fantasias, alguns utensílios, né? E nesse momento as viroses são importantes. A gente está vendo sempre assim alguns tipos de virose, né? As viroses que transmitem pela via respiratória, que está ali, assim, não precisa de entrar em contato direto de uma pessoa com a outra, né? Mas principalmente as viroses respiratórias, como a gripe, a influenza, mesmo outras aí, como a gente tem uma série de nomes, né? O vírus sincicial, mas também alguns vírus que a gente transmite através de alimento mesmo e água contaminada, né? Como a gente tem a hepatite A, alguns vírus aí que causam diarreias, como a gente teve agora o norovírus no litoral de São Paulo. Então esses são os principais aí que a gente percebe. Doutor, e além desse contato físico, dessa maior proximidade, esses itens compartilhados, né, como o senhor explicou, o suor, por exemplo, ele pode transmitir algum tipo de vírus, né, afinal é um fluido corporal e é o que mais tem aí no carnaval, né, isso também pode ser perigoso de alguma forma ou é mito? Não, para transmissão de agentes infecciosos a gente não considera aí um veículo relevante, né, ele tem ali algumas substâncias assim que não vão colocá-lo como um agente importante, não, né? É mais ali saliva, boca, os fluidos genitais também e os resíduos que a gente tem em alimentos, né? Agora tem um problema muito comum aí, né, doutor, que é a tal da doença do beijo, né, que é transmitida pela saliva. Como é que faz para se proteger em relação a isso, se é que tem como, né? Olha, é difícil, mas assim, um vírus respiratório que está na saliva e qualquer resíduo, então, às vezes um pouquinho de saliva que fica ali num copo, através do beijo mesmo, né? Às vezes uma máscara, né? Que a gente dividia ali, compartilha, que está bem próximo ali da boca, né? Então tem uma transmissão, assim, muito fácil mesmo desse vírus. O vírus do Epstein-Barr, né? Tem aí alguns sintomas aí de dor de cabeça, dor no corpo, um pouquinho de febre, mas é um agente não tão importante assim que a gente vê na transmissão quanto os outros, né? Os vírus respiratórios e os vírus aí mais do aparelho digestivo, mas é um vírus importante. Esse vírus ele precisa de um contato um pouquinho mais prolongado. É o que a gente vê muito através do contato do beijo mesmo, né? Nos adultos jovens, principalmente. E ele pode ser perigoso, doutor? Pode trazer alguma complicação aí mais séria, né? Se não houver um cuidado em relação a isso? Então, o vírus, né, o Epstein-Barr, ele pode ter algumas manifestações, como aumento do baço, que geralmente acontece com sintomas assim como dor abdominal, um pouco de plenitude gástrica, parece que a barriga está ali um pouco mais estufada. Quando a gente tem esse aumento do baço,
pode ser algo problemático, sim. Esse baço pode romper numa situação de esforço físico, e aí eu posso ter sangramentos e situações aí mais perigosas. Doutora, a gente falou aqui de aglomeração, da doença do beijo, né? Mas tem também uma questão durante o carnaval que é o uso de sanitários, né? Normalmente os eventos maiores ali tem aqueles banheiros químicos, né? Ou mesmo quando tem uma estrutura ali de sanitário, a gente sabe que o uso ali é mais frequente, né? Em relação a isso também, há algum perigo, né? De alguma infecção mais séria? Bem lembrado. Há sempre nesses momentos, né, um uso de sanitários públicos ou de sanitários que eu tenho um fluxo grande de pessoas e que eu não consigo ter um cuidado de higiene adequado. E quando a gente fala em fluido corporal, sem sombra de dúvida, né, os fluidos aí de urina, de fezes ou mesmo aí resíduos digestivos sempre estão presentes nesses sanitários. A gente sempre salienta, né? O vírus da hepatite A, que aí é aquele vírus que dá aquele amarelinho que a gente tem nos olhos, muito enjoo, vômito. O vírus da hepatite B pode também ser transmitido. E outros vírus do trato digestivo, como o norovírus, os enterovírus, os adenovírus, que podem causar diarreias importantes. Banheiro geralmente é aquele lugar fechadinho, né, com pouca ventilação. Então, sem dúvida, os vírus respiratórios aí acabam tendo ali um lugar ali de muito contágio, né? Geralmente aqueles banheiros químicos que a gente vê muitas vezes, né, que nem janela tem. Então, eventualmente, uma pessoa entra ali, espirra, tosse, depois ela sai, já vem outra na sequência, né? Sem dúvida nenhuma, é um momento ali é um local aí de muita transmissão. E aí tem alguma forma de reduzir esse risco, né, doutor? Tem muita gente que depois da pandemia começou a andar com um vidrinho de álcool em gel junto, né? Leva ali na pochete, na bolsa, enfim. Então, e o uso desse álcool em gel, por exemplo, pode ajudar de alguma forma no sanitário a evitar um pouco essa transmissão ou não tem jeito? Sem dúvida. A gente pensou em duas grandes classes de vírus, né? Os de transmissão respiratória, e esses que eu tenho aí, alimentos, água contaminada, fluidos contaminados, sem dúvida nenhuma a gente vai cair naqueles cuidados que a gente sempre martela. Então, a primeira coisa, higiene de mãos, assim, a maior quantidade possível de vezes ao longo do dia. Muitas vezes é difícil a gente ter uma pia com água e sabão, então carregar o álcool gel é algo bem interessante. A higiene com álcool gel é muito importante, principalmente quando a gente fricciona bastante a mão, né? Essa fricção da mão, ela faz com que eu potencialize a capacidade antimicrobiana do álcool. Outra coisa é o uso de máscaras, né? Quando a gente usa máscara, a gente protege a inalação de algumas substâncias que estão aí sobrevoando, como os vírus, as bactérias. Então, usar máscara nesse momento, principalmente aí quando eu estou perto de aglomerações ou de um local muito fechado, é muito importante. Seja só para ir ao banheiro também, doutora, ela pode evitar? O senhor falou que é um ambiente ali com pouca circulação de ar quando há, né? Então, nesse caso, o uso só para utilizar ali o banheiro pode ajudar de alguma forma? Olha, é uma situação de maior risco, né? Um salão ali de festas com muitas pessoas, eu tenho um risco, né? Se eu vou num banheiro aglomerado, esse risco está bem aumentado, né? Então, acho que a gente pode usar o tempo todo, né? Por exemplo, uma fantasia com máscara, por exemplo, nesse momento, mas eu posso, assim, em situações que eu tenho dificuldade de usar uma máscara, usar ela em momentos onde tem um risco maior. Isso a gente acaba, às vezes, isso acontecendo em pessoas que têm algum problema da imunidade, né? Então, sempre que elas vão enfrentar aglomerações, mesmo que eu não estou diante de uma epidemia no momento, então, por exemplo, vou no shopping center, vou numa loja, eu colocar ali uma proteção a mais, né? É bem-vinda. Agora, quando a gente fala do folião, né, doutora, a gente fala de alguém que está numa rotina ali diferente, né? Normalmente está exposto ao sol, está consumindo bebida alcoólica, está pulando ali, né, fazendo uma atividade física mais intensa. Esses são itens que podem, de alguma forma, comprometer também a imunidade? Sem dúvida, né? Então, a gente está falando aí
itens aí, situações de transmissão direta de agentes, né, de patógenos, como saliva, resíduos alimentares, mas sem dúvida é muito gente adquirir uma infecção também. Então, acho que a alimentação é algo muito importante. Nessa folia toda a gente pula 1, 2 refeições, isso deixa a gente mais suscetível a infecções. E talvez o carro-chefe aí é a hidratação, né? Nesse calor, esses ambientes aí aglomerados, eu tenho um aumento de temperatura, a gente está pulando, dançando, então eu estou suando bastante. Então, não esquecer aí de hidratação. O ideal é sempre estar com algo na mão, né? Sempre estar ali com uma garrafinha de água, um isotônico, ou de um suco, né? Sempre a gente ter esse cuidado e, na medida do possível, maneirar nas bebidas alcoólicas, que muitas vezes induz a gente fazer xixi, a gente urinar e perder líquido também. Então, aí eu tenho que ingerir mais líquido ainda. Ou se for consumir a bebida alcoólica, não esquecer também da hidratação junto ali, né, doutor? Como é muito comum nessa época, né? Perfeito, perfeito. Agora, doutor, sobre a doença do beijo, que a gente comentava há pouco, né? Nosso ouvinte aqui, o Cristiano, está até perguntando se é o famoso sapinho, né? A doença do beijo. É a mesma coisa ou nem sempre a pessoa que tem vai ter algum sinal ali que identifique, né? Não é, então, a dúvida do Cristiano, né? O sapinho é uma doença fúngica, é um fungo que tem na boca de pessoas que estão com a imunidade mais comprometida, principalmente, né? Ou as pessoas que estão aí começando a construir o sistema imune, como nas crianças. Então, ela é uma doença fúngica, é um fungo que está lá na boca. A doença do beijo, né? O Epstein-Barr, a mononucleose, é uma doença viral. Então, é um vírus que infecta o corpo todo. Então, ele tem manifestações ali como dor de garganta, mas é comum a gente ter manifestações no corpo todo, como manchas vermelhas na pele, febre, dor no corpo, dor articular. E aí nem sempre vai, aliás, não vai apresentar um sinal visível ali, né, doutor? Diferente do sapinho, que é um outro problema, né, como o senhor explicou. Exatamente. A pessoa que está ali com mononucleose, dificilmente ela tem lesões. Algo que marca ela, assim, ela não muda de cor, ela não cai o cabelo, não tem uma cor diferente no lábio, não tem feridas, então é uma outra situação. Bom, doutor, para quem está curtindo a folia, vai curtir ainda hoje, amanhã, né, aqui na região, quais são sinais de alerta, né? Depois da folia, se sentir alguma coisa diferente ali, de repente alguma febre ou outro sinal, quais são os sinais de alerta aí para alguma possível infecção e o que fazer nesses casos? A febre sempre é algo que chama atenção. Eu acho que talvez se a gente tiver escolher um sinal de alerta, seja ela, né? Uhum. Mas lembrar que a febre a gente tem que estar com a imunidade boa. Pessoas que têm a imunidade um pouquinho mais diminuída, ou extremos de idades, ali as crianças, os idosos, eles não fazem tanta febre. Então, quando a gente pega em idoso e criança, principalmente assim, né? Muito desânimo, pouco apetite, uma dor de cabeça, para a gente pensar, um desarranjo no intestino, né? Então, quando a gente tem alguma função do nosso organismo que não está legal, ou esse desânimo, essa fraqueza, além da febre. Tá certo, agradeço aqui a participação do doutor Leonardo Ruffin, ele que é médico infectologista do Veracruz Hospital aqui em Campinas, trazendo as dicas aí para curtir o carnaval e cuidar também da saúde enquanto curte a folia. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações aqui, pelas explicações, bom trabalho e boa tarde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade que a CBN trouxe e desejo também um bom carnaval para todos. Muito obrigada, um ótimo carnaval, doutor. Agora